E aí, beleza? É uma noite animada no cinema e o projetista Paul coloca o filme para rodar para o público. Em seguida, ele passa o tempo lendo um livro sobre os mistérios do mundo, sempre com sua lanterna na cabeça, que incomoda uma garota quando ele vai buscar uma bebida. Depois de voltar, a energia elétrica de todo o prédio se apaga e Paul usa sua lanterna para olhar em volta. E fica surpreso por não ouvir nenhum ruído, exceto o do filme. Quando as luzes de emergência se acendem, Paul fica chocado ao ver que todos no cinema, exceto ele, desapareceram. Embora suas roupas e acessórios tenham sido deixadas para trás, ele não encontra ninguém. Paul começa a procurar pelo shopping e encontra outro sobrevivente, um guarda que tem sua própria lanterna e também não viu ninguém. Eles se unem para procurar pela área e o guarda entra em uma loja de roupas quando ouve um ruído. No entanto, ele acaba desaparecendo subitamente também. E naquele momento, todas as luzes se apagaram e Paul vê uma sombra pulando em sua direção. Enquanto isso, Rosemary anda pelo hospital com sua lanterna procurando por outros sobreviventes. A situação é a mesma. Tudo está escuro, as pessoas desapareceram, deixando apenas as roupas para trás. Quando ela chega à sala de cirurgia, fica perturbada ao encontrar um homem que foi abandonado no meio da cirurgia e agora está implorando por sua ajuda. De repente, as luzes de emergência se apagam e a lanterna cai, mas depois de recuperá-la, ela descobre que o homem também desapareceu. E Rosemary, em choque, começa a chamar pelo seu filho desaparecido. Na manhã seguinte, o âncora de notícias Luke acorda e apaga as velas que sua namorada deixou na noite anterior. Ele fica surpreso por ela não estar por perto, mas começa seu dia como de costume, sem notar a sombra se movendo. A TV e o seu telefone não funcionam e há água na frente da geladeira, mas Luke não acha isso estranho. O elevador também não está funcionando e há roupas pelo chão, mas Luke não percebe, nem mesmo o guarda que desapareceu. Ele pega um jornal e sai, e no caminho para fora percebe que o jornal não é daquele dia, e pisa no óculos de alguém, que finalmente olha para cima para descobrir que toda a cidade está deserta. Há carros abandonados e roupas por todo lado, e um avião cai na rua, indicando a gravidade da situação. Desesperado por respostas, Luke corre para o seu local de trabalho, ainda sem notar a sombra se movendo nas paredes. Ele verifica cada sala, mas não encontra ninguém, e todos os rádios estão sem bateria. Em uma gaveta, ele encontra uma foto de sua ex-esposa, mas nesse momento ele percebe a sombra se movendo e segue, deixando cair a foto, que imediatamente fica coberto pela escuridão. 72 horas depois, Luke aparece correndo pelas ruas escuras com seu corpo coberto de lanternas. Nesses últimos dias, ele aprendeu como manter as sombras afastadas dele, e agora está pulando de carro em carro tentando encontrar o que funciona. Luke faz uma pausa em um carro e se certifica de trancar a porta. De repente, um homem começa a bater na janela pedindo fogo porque seu isqueiro está prestes a apagar, mas Luke se recusa a ajudá-lo. O homem tenta fugir, mas seu isqueiro se apaga e a escuridão o leva também. Depois, Luke sai do carro e começa a recolher qualquer suprimento que possa encontrar, sem saber que Brianna o observa de longe. Luke encontra um caminhão que ainda tem alguma energia, mas não é o suficiente para fazer o veículo se mover. Então ele olha em volta e encontra uma arma no porta-luvas. De repente ele ouve um barulho e começa a correr em direção a ele, descobrindo que é a música vindo do pub que ainda tem luzes. Quando ele entra, encontra o lugar vazio, então ele pega todas as baterias que pode encontrar e toma uma bebida enquanto olha para sua antiga aliança de casamento. Naquele momento as luzes começam a piscar, então Luke vai ao porão e encontra um gerador mantendo a energia do pub. Ele se certifica que o gerador está funcionando bem e ao olhar em volta é ameaçado por James e sua espingarda. James faz Luke largar a arma e o leva de volta ao andar de cima, onde Luke tenta terminar sua bebida e James dispara um tiro para assustá-lo. Luke fica furioso, grita com ele, pois acha que James não é capaz de matar ninguém. Luke aponta que eles não verão outras pessoas depois disso e devem se acalmar. James então revela que reconhece Luke da TV e que sua mãe era bartender naquele pub. Ele só está esperando por ela, que saiu para verificar a igreja porque tinha uma informação de uma luz lá antes de desaparecer. Sabendo que o gerador não tem muita energia sobrando, Luke diz a eles que devem deixar a cidade juntos, mas James se recusa porque está esperando por sua mãe. Luke fica
irritado e grita e mostra que são 11 horas da manhã e ainda está escuro lá fora. Todos os dias o sol nasce mais tarde e se põe mais cedo, o que significa que há menos luz todos os dias e uma hora só haverá escuridão. Ele diz a James que a sua mãe não vai voltar, então deveriam sair antes que o gerador acabe. Nesse momento, Rosemary entra, ainda procurando por seu filho, e está tendo um colapso, e pega a arma de Luke e atira e cai no chão em desespero. Não muito longe dali, Paul acorda na rua com a cabeça sangrando, mas ainda consegue se arrastar até um ponto de ônibus que ainda tem energia. No pub, Rosemary finalmente se acalmou, e quando James pergunta se ela é médica, isso faz ela pensar sobre o que aconteceu na noite da tragédia. Ela estava do lado de fora fazendo uma pausa para fumar, quando de repente todas as luzes se apagaram, e ela ouviu alguns gritos e barulhos. Depois disso, ela correu para casa e descobriu que a babá e o seu filho também haviam desaparecido. Rosemary explica que o pai do seu filho costumava beber neste pub, então ela veio verificar se o homem tinha trazido ele para cá, e só sobreviveu pois tinha luzes de neon. De repente, o grupo ouve um barulho do lado de fora e sai para ver Paul gritando e pedindo ajuda. A princípio, Luke se recusa a ajudá-lo, mas quando Rosemary e James insistem em fazer alguma coisa, Luke decide ir. Com uma lanterna na mão, Luke corre até Paul enquanto ignora as sombras se movendo ao redor dele. Quando ele chega ao ponto de ônibus, ele imediatamente pega Paul, mas sua lanterna para de funcionar. As sombras começam a se aproximar, então Luke acende um sinalizador, levanta Paul e começa a correr de volta ao pub. Enquanto isso, James acha que pode ouvir sua mãe e tenta sair, mas Rosemary o impede, antes que ele possa abrir a porta para as sombras. Na rua, Luke cai e machuca o tornozelo, e as sombras o cercam, e Luke se esforça para empurrar Paul. E por sorte, Rosemary abre a porta para deixar a luz sair, que mantém a sombra à distância, e isso faz que os dois consigam entrar. Depois, Luke coloca a fita adesiva em sua perna ferida, enquanto Rosemary cuida do ferimento na cabeça de Paul. Paul conta a eles o que aconteceu no shopping, dizendo que a luz se apagou e foi atingido por um ser desconhecido. Então ele tem certeza que foi levado para algum lugar, mas quando a luz voltou, ele se encontrou na rua. Luke não acredita que Paul tinha sido levado, mas ele jura que foi, dizendo que estava escuro demais para ver o rosto, mas ele podia ouvir sussurros. No entanto, ele não tinha conseguido gritar, só podia lutar para existir. Rosemary diz que deve haver uma razão pelo qual eles foram escolhidos, talvez seja um castigo divino. Frustrado, Luke pega James e pergunta a Rosemary se uma criança merece ser punida, mas eles se calam quando as luzes começam a piscar. Eles veem a sombra se movendo, então Paul diz a todos para começarem a desconectar todas as máquinas para que a energia do gerador dure mais tempo. Eles então vão ao porão para verificar o gerador e Luke descobre que há uma porta trancada embaixo, então James explica que é uma saída de emergência. Paul dá alguns chutes no gerador, que ainda tem bastante combustível, o que faz a luz piscar novamente, e as sombras ficam assustadoras. Luke puxa Paul para longe do gerador, e depois de se acalmar, Paul compartilha a história da colônia perdida da ilha de Roanoke, que em 1587, 117 pessoas formaram a primeira colônia inglesa naquela ilha. No entanto, quando um navio de suplementos chegou, descobriram que toda a comunidade havia desaparecido misteriosamente, sem deixar rastros. A única coisa que encontraram foi a palavra Croatoan arranhada em uma árvore. Ninguém sabe o que significa isso, mas Paul acha que foi um aviso que a colônia recebeu antes de serem reiniciados. De repente, Paul desmaia por causa da dor insuportável em sua cabeça, mas eles o levam para a mesa de sinuca, onde Rosemary cuida dele. Luke vai ao bar pegar gelo, mas ele também se sente desesperançoso e começa a chorar enquanto tira sua aliança de casamento e lembra do que aconteceu no dia da tragédia. Enquanto ele estava seguindo a sombra, ele entrou no palco principal e a energia voltou, fazendo as câmeras se moverem. Então Luke correu para verificar as fitas da última transmissão, que foram interrompidas pelas sombras, mas foi capturado pela câmera de vídeo, onde Luke assistiu sua namorada desaparecer na transmissão. Todas as gravações de programa passaram pela mesma coisa e uma sombra misteriosa apareceu nas telas. Uma das TVs recebeu uma transmissão ao vivo de um repórter de Chicago, que afirmou ter ouvido a voz do seu irmão morto há 3 anos, chamando-o na escuridão. Sua teoria era de que as sombras no escuro poderiam usar truques para atrair vítimas, e ele aconselhou a todos confiarem apenas nas luzes que estão carregando em suas
suas próprias mãos. Então a energia se apagou novamente e Luke pôde ouvir uma voz na escuridão. As sombras começaram a persegui-lo até que ele entrou em uma sala, arrancou as persianas para deixar a luz entrar e assim a sombra se dissipou. De volta ao presente, Luke diz aos outros que eles deveriam partir antes do gerador falhar de vez e aponta que as luzes no pub pode ser uma armadilha para atrair pessoas para as sombras. Rosemary pensa que talvez eles estejam do lado errado e que onde estão é o inferno. E já as sombras podem ser o céu e as vozes chamando são das pessoas para se reunir com seus entes queridos. Ela também se recusa a partir sem seu filho. Luke fica furioso de novo, apontando que existe um caminhão que pode funcionar e eles poderiam encontrar um hospital para Paul e talvez procurar pelo filho de Rosemary e a mãe de James. À medida que as luzes começam a piscar novamente, Luke faz um discurso sobre sobrevivência e aponta que se isso é um reinício, eles devem aproveitar. O grupo então concorda em partir, então Luke e Rosemary saíram para trazer o caminhão, enquanto James cuida de Paul. Antes de partir, Luke dá o chaveiro do seu carro para James, dizendo que é um amuleto da sorte. Enquanto isso, Rosemary verifica os curativos de Paul e ele começa a falar sobre como ela é bonita, perguntando se ele poderia ter uma mulher como ela. Para confortá-lo, Rosemary o beija. Assim, a dupla sai e as luzes no pub começam a piscar. James fica de olho em Paul o tempo todo, que continua falando coisas sem sentido. Quando ele adormece, as luzes piscam novamente, então James o acorda. Paul deseja ouvir mais música e convence James a conectar a Junkbox novamente. Isso força o gerador a usar muita energia e as luzes continuam piscando. Mas ouvir a música permite que James imagine o pub cheio de pessoas e ele pode ver sua mãe no bar. Ele volta à realidade quando ouve Paul gritando de dor. Então James corre para acalmá-lo e depois vai ao banheiro buscar água. E nesse momento as luzes se apagam realmente por alguns segundos e quando voltam, Paul chama por James, mas ele não responde. Ele então desce a mesa para procurar o garoto apenas para encontrar as coisas dele no chão. Preocupado, Paul vai procurar James no porão e encontra a porta de emergência aberta. Então ele a atravessa. Ele encontra um longo corredor iluminado por luzes brilhantes e ouve James chamando por ele. Então Paul começa a procurá-lo e eventualmente ele encontra outra porta no final do corredor. Mas ao abrir descobre que há uma parede de tijolos. Frustrado, ele bate nos tijolos enquanto as luzes começam a se apagar uma a uma atrás dele. Enquanto a música da Junkbox começa a tocar, uma sombra aparece no corredor e a escuridão começa a cobrir Paul. Enquanto ele repete "eu existo", repentinamente ele desaparece. Então é revelado que Paul na verdade ainda estava na mesa e a energia do pub se apaga por alguns segundos. Quando a luz volta, James ainda está no banheiro e sai para verificar Paul e descobre que ele desapareceu. As sombras e as luzes começam a piscar no pub, então James corre para o porão para verificar o gerador. Já lá fora, Rosemary e Luke se aproximam do caminhão o mais rápido possível porque a lanterna de Rosemary se apaga. Eles começam a empurrar o caminhão em direção ao pub, no entanto, a ferida na perna de Luke começa a doer. Então, eles precisam fazer uma pausa. Enquanto descansam, Rosemary compartilha uma história sobre seu filho aprendendo a falar. E Luke confessa que sua esposa está em Chicago, mas ele não acha que ela gostaria de vê-lo. Naquele momento, a lanterna de Luke também falha, mas eles recebem uma luz de uma nova fonte. É Brianna que está mirando sua própria lanterna para eles, mas ela também chama a atenção da escuridão que começa a fechar ao redor deles e a dupla tenta dizer a Brianna para vir até eles, mas em vez disso ela foge. Luke tenta ir atrás da garota, mas sua perna ferida o faz cair. Quando as sombras estão prestes a capturá-lo, Rosemary consegue ligar os faróis do carro e afastam as sombras dele, permitindo que Luke volte até ela. Alguns segundos depois, as luzes do caminhão começam a falhar e eles podem ver sombras estranhas na névoa. Luke pega peças de outros carros e consegue construir uma tocha, mas eles deixaram um isqueiro no pub. De repente, Rosemary desliga as luzes do caminhão e começa a correr, arrastando Luke com ela até chegar ao hospital. A porta está trancada, então Luke atira na fechadura e eles conseguem entrar. Depois de admitir que na verdade ela não trabalha ali, Rosemary rapidamente encontra alguns fósforos e acende a tocha. Então Luke acha que eles estão prontos para partir. No entanto, Rosemary diz para ele esperar enquanto ela vai ao depósito buscar álcool para manter as tochas acesas. Enquanto Luke então decide colocar sua
sua aliança de volta, Rosemary ouve o barulho de um bebê chorando e, ao ver pela janela, acredita que é o seu filho. Então ela segue o barulho para fora e descobre um carrinho de bebê sobre um poste de luz, e ela corre imediatamente até lá e encontra o carrinho vazio. Ouvindo Rosemary do lado de fora, Luke corre para a rua também, mas é tarde demais. Rosemary desaparece no mesmo momento que a luz se apaga. Aterrorizado por uma sombra da forma de Rosemary, Luke corre de volta para o caminhão e começa a empurrá-lo sozinho. No porão do pub, James está assustado porque pode ver uma sombra em forma humana se aproximando dele. Mas antes que algo aconteça, Luke finalmente retorna. Após um abraço, James fica devastado ao saber que eles perderam Rosemary também, mas Luke promete que eles vão conseguir juntos. A dupla então conecta o gerador ao caminhão e Luke vai ao porão terminar a conexão. James tenta ligar o caminhão e, após algumas tentativas, o veículo finalmente funciona, mas também deixa o pub sem energia. Dentro, as sombras começam a perseguir Luke, mas ele consegue correr para fora e se juntar a James no caminhão. Em pânico, Luke começa a dirigir de ré com o capô levantado, bloqueando sua visão. Algumas quadras depois, ele não tem escolha a não ser parar o caminhão e pedir a James para manter o pé no acelerador para manter o motor funcionando, enquanto ele sai para fechar o capô. Naquele momento, James percebe que a igreja tem luz e chama por sua mãe, enquanto corre em direção a ela, ignorando os avisos de Luke. Luke está tão desesperado para ir embora e não perder o caminhão que decide deixar James e vai embora. No caminho para Chicago, Luke vê a palavra Croatoan escrita em uma ponte, o que faz ele repensar as coisas, e enquanto isso, James entra na igreja e descobre que as sombras estão lentamente tomando conta do ambiente também. Há um círculo de velas no altar e ao lado deles, James pode ver a sombra que sussurra o seu nome com a voz de sua mãe. Naquele momento, uma sombra tenta atacá-lo, mas Luke invade a igreja com o caminhão e ilumina todo o local. Luke pede para James entrar no caminhão, mas James se recusa, dizendo que encontrou sua mãe, mas quando James verifica o altar, ele encontra apenas uma pilha de roupas, confirmando que sua mãe se foi. Luke tenta consolá-lo, mas a luz do caminhão se apaga e infelizmente ele desaparece também, deixando cair sua aliança no processo. À medida que as sombras começam a cobrir a igreja novamente, James se senta bem no meio do círculo de velas enquanto repete o seu nome e as palavras "Eu existo". Uma a uma, as velas se apagam e a escuridão toma conta do local, e na manhã seguinte o sol finalmente nasce e James fica surpreso ao acordar na igreja e descobrir que uma vela permaneceu acesa a noite toda. Naquele momento, Brianna aparece e diz a ele que aquela é sua cama, mas quando James tenta sair, Brianna pede para ele ficar com ela. Ela revela que tem sobrevivido graças a uma lanterna solar e, em troca, James mostra a ela o amuleto de Luke. Quando as crianças saem, eles encontram um cavalo comendo maçãs caídas, então decidem montá-lo para deixar a cidade. Quando a noite cai, as sombras tomam forma de Luke, Paul e Rosemary e sussurram usando suas vozes. A dupla mantém as sombras à distância com a lanterna de Brianna, mas o futuro ainda é incerto. Terminando assim, Mistério da Rua 7, filme de suspense e mistério de 2010, e eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui!